Meus amigos, eu gostaria de comemorar o Dia do Trabalho com uma notícia muito boa para você. Infelizmente, contudo, eu tenho a dar a pior notícia possível. Eu ainda não dei uma notícia tão ruim como essa que eu vou lhe dar hoje, e por isso eu já vou lhe pedir que, vendo o vídeo, gostando, dê o like. Se gostar muito e não for inscrito no canal José Neumann de Pinto do YouTube, se inscreva, tá bom? É que esta manhã de 1º de maio de 2025, eu acordei com uma manchete da UOL dizendo o seguinte, que aquele rolo do roubo das aposentadorias dos idosos pelo INSS tinha atingido muitos aposentados com deficiência e analfabetos. Quer dizer, uma administração do Partido dos Trabalhadores, uma administração de esquerda, em associação com o centro, né? Lula com o Hugo Mota, pratica um roubo e, nesse roubo, seleciona de forma cruel, de forma completamente original na história, exatamente pela sua falta de caridade, pelo seu desprezo pelo sentido da humanidade, do amor que é preciso um humano ter pelo outro. Aposentados com deficiência e analfabetos foram prioritários no roubo que começou há alguns anos, mas que foi muito alimentado numa administração que se diz popular, uma administração populista que se diz popular. Essa é uma reportagem do Caio Peixoto, da Folha de São Paulo, dizendo que essa investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União aponta que pessoas tiveram descontos mesmo sem ter condições de assinar a autorização. Seja porque não sabiam ler, pessoas analfabetas, seja porque não tem mais saúde mental para administrar uma decisão dessa, seja por estar a quilômetros de distância do lugar onde tinha que fazer a requisição para ser retirado dos seus pobres, pequenos proventos de aposentadoria. Eu sou aposentado. Aí, um dia desse, um cara me escreveu assim, você é um provecto. Os caras não respeitam os velhos. Esse aí, eu não sei, ou é da esquerda ou é da direita. Nem a esquerda nem a direita acha que juventude é um grande feito, né? Como se a juventude fosse permanente, né? E quanto a ser velho, eu sou velho e acho que é melhor ser velho do que ter morrido, né? Pois então, meus amigos, esse caso da distância, por exemplo, tem um exemplo na matéria dos Peixoto que eu acho simplesmente contundente, né? Um dos atingidos por esse roubo bilionário assinou a sua autorização para que isso acontecesse a 957 quilômetros de rio para vencer no Amazonas. Entre o município dessa pessoa morava, aliás, mora, né? Manacaparu, no Amazonas, e São Gabriel da Cachoeira, onde funciona a Associação de Desenvolvimento Rural Família Feliz. Família Feliz é a família do dono da associação, que fica roubando pobre, velho, idoso, né? E incapaz, né? A viagem para fazer essa autorização deveria levar, né, aproximadamente 27 horas e meia, de acordo com os cálculos feitos pelos investigadores, né? Por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, foi desmontado um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinham operando desde 2019. Foi em 2019. Coisa do Bolsonaro.
mas na frente a gente vai ver que não é bem assim, né? No Dia do Trabalhador, Carlos Lupe deveria estar desempregado. Esta é a frase que abre o artigo do colunista Josias de Souza no UOL, né? O Josias, com seu texto sempre brilhante, achou a frase fundamental para definir bem o destino desse Carlos Lupe. O Josias fez também um comentário, outro comentário, sobre essa coisa amarga, sobre essa coisa cruel, desumana, que é tomar dinheiro de aposentado que passou a vida toda trabalhando para ter essa aposentadoria e se sustentar com ela, e agora tem roubado seus proventos, e essa casta de canalhas que domina a República, seja de que lado for. Meus amigos, o Josias comentou o discurso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Partido dos Trabalhadores, fez para comemorar o Dia do Trabalho, depois do enorme fracasso do ano passado, que ele não quis repetir, né? E quando ele se defendeu, né, dizendo que isso era uma coisa... Na verdade, a verdade, que é uma palavra que o Lula não usa na prática, né, é que começou mesmo em 2016. Desculpe, 1900 e... Não, 2000, pelo amor de Deus, 2006, 2007, né? Começou, mas uma coisa muito primária, passou pelo governo Bolsonaro, que também foi inerte, mas vamos ver aqui o que é que o Josias de Souza diz a respeito. Na verdade, além de iluminar a fraude nascida sob Bolsonaro, a investigação revelou que a gestão Lula é sócia no crime. E mais, continuo lendo Josias, e mais. No governo atual, o assalto de milhões ultrapassou a fronteira dos bilhões. E o presidente, essa frase não é minha, é do Josias, amarrou no rabo de um cometa a devolução do dinheiro dos aposentados. Ignorou a responsabilidade solidária do seu governo, que abrigou nos quadros do INSS servidores que receberam propina para colocar quadrilha dentro das folhas da folha das aposentadorias, né? Isso demonstra um sentido de crueldade, de desumanidade, de falta de apreço pelo outro, né? De falta de respeito aos mais velhos. O pai do Lula era um canalha e ele resolveu seguir os passos paternos, né? E faz desse jeito, se vingando nos idosos, né? Menos ele e a casta toda que tem aposentadorias garantidas e a prova de invasões de desumanos como esses que praticam esse crime terrível. Esse crime é emocionante. Eu fiquei fora de mim quando eu li essa manchete da Folha, porque ela demonstra que o Lula tem 79 anos, ou seja, o Lula já é mais idoso, por exemplo, do que eu. É bem idoso ele. Mas tem um patrimônio confortável que não foi reunido por aposentadoria de empregos bem remunerados, não. Tudo que o Lula fez na vida foi política sindical e política partidária. Ou seja, ele viveu da política, né? E amealhou um bom patrimônio para não depender e não ser vítima desse tipo de coerção dos funcionários do INSS, como todos nós que não tivemos esses privilégios da casta, o somos, né? Aí a manchete da Folha mudou. Passou a ser: Moraes concede prisão domiciliar a ex-presidente Collor. Moraes, privilegiado, da casta, também não tem problemas
com o INSS, com a saúde pública, porque ganha muito bem, ele recebe o máximo que pode receber um funcionário público pela lei no Brasil. Collor, a mesma coisa. Collor é de família rica, a primeira mulher dele era da família dos acionistas, os maiores acionistas privados da Volkswagen no Brasil, e, como eu já disse, o pai era um empresário da área imobiliária, né? E foi sócio, inclusive, de Roberto Marinho, do Globo, né? Pois bem, Moraes concede prisão domiciliar a ex-presidente Collor. É isso aí. Mas eu acho... Você me permite um pouquinho de safadeza, só de vingança por essa crueldade? Eu acho o seguinte, Moraes está sabendo de tudo. Ele é o artífice de tudo. Ele é que manda o Paulo Gonet fazer as acusações para mandar gente para a cadeia. E ele sabe, por exemplo, e o pessoal que defende Lula, né, a mais recente acadêmica da Academia Brasileira de Letras, por exemplo, Miriam Leitão, outros colegas meus jornalistas que me escrevem aqui, dizem, mas realmente tudo começou... Olha aqui para vocês. Acontece o seguinte, quem corrompeu o Collor? Não foi o Lula adversário. Quem corrompeu o Collor nesta prisão foi uma corrupção descoberta pela Operação Lava Jato, que foi extinta, sim, pelo Bolsonaro, que nomeou para isso o Augusto Aras, procurador-geral da República. 20 milhões de dinheiro meu e seu foram disponibilizados pelo Lula para entregar ao Collor em troca de apoio do partido dele para os grandes planos de sonhos e fantasias megalomaníacas de Lula e Janja. Então, não se esqueçam, está na notícia da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União. Quem pagou o roubo, o furto, o produto da corrupção foi o Lula. O Collor recebeu. O Collor está devidamente preso? Está devidamente preso. E os que deram o dinheiro para ele? E os que o corromperam? Hein? Cadê? O Alexandre de Moraes não sabe disso? Eu duvido que o Alexandre de Moraes não saiba disso, mas também não vou afirmar, porque eu não posso provar, depois leva um processo aí, não posso reclamar muito, né? Mas olha, eu vou ficando por aqui ainda muito amargurado por essas duas constatações. A primeira constatação é essa da desumanidade dessa esquerda populista que fala no povo apenas, como diz o Josias de Souza, né, no seu artigo de hoje, amarrando o rabo de um cometa, a devolução do dinheiro roubado dos aposentados, ignorando a responsabilidade solidária do governo e o fato de que o roubo passou de milhões a bilhões, e com o cinismo do Carlos Lupe, que está dizendo aí, não, mas nós tomamos providências. Olha, quem baseia a sua ética na de Carlos Lupe está chutando a ética, viu? Desculpe, mas eu vou ficando por aqui, porque a minha amargura não tem fim e não teria fim esse comentário se eu fosse levá-la até os extremos. Direto ao assunto. José Neumann e Pinto, em pé.